da glória entrar e pra sempre reinará. Santo é o Senhor poderoso, Santo é o Senhor do céu, de toda a terra tremenda, coroando ao Senhor. Glória ao que vive está. Glória a Jesus, Filho de Deus. Abra os portões, erga o olhar para o Rei da glória entrar e pra sempre reinará. Abra os portões. Abra os portões, erga o olhar para o Rei da glória entrar e pra sempre reinará. Até as palmas, vai, irmãos. Glória ao que vive está. Glória a Jesus, Filho de Deus. Declare a Jesus. A Jesus, Filho de Deus. Só Jesus. A Jesus, Filho de Deus. Abra os portões, erga o olhar para o Rei da glória entrar e pra sempre reinará. Abra os portões, erga o olhar para o Rei da glória entrar e pra sempre reinará. E pra sempre reinará. E para sempre. E pra sempre reinará. Aleluia. Ele é bem-vindo nesse lugar. Glórias a Deus. Nós agradecemos a Deus porque nós podemos reunir nesse lugar em liberdade e podemos convidar para que entre o Rei da Glória. E nós queremos fazer um outro convite ao Espírito Santo de Deus que já está aqui. Mas é um convite que nos faz sermos introspectivos a olhar para os nossos corações. O Espírito Santo de Deus que aqui está, que nós podemos pedir: Espírito Santo, toma minha mente, para que eu tenha entendimento nessa noite, para captar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a palavra de Deus. O Espírito Santo que dá sabedoria, o Espírito Santo que dá discernimento das coisas espirituais.
Enquanto estivermos fazendo essa intro, a intro dessa canção, eu quero que você cubra a tua cabeça, feche os teus olhos e no seu coração. Peça, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar, bem-vindo à minha vida, no meu coração, minha mente. Eu quero te adorar em espírito e em verdade nesse lugar, nessa hora.
no meu agir, meus pensamentos e intenções. Espírito Santo, vem sobre mim, na minha mente, em meu coração, no meu falar, no meu agir, meus pensamentos e intenções. Espírito Santo, vem sobre mim. Tu és bem-vindo, amado Espírito Santo, querido Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Jesus. Senta, toma assento em meio à congregação. Tu és bem-vindo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Todo poder e autoridade estão em Ti. Tu és bem-vindo em nosso meio para nós celebrarmos o nome da Tua glória, para exaltarmos a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua unção. Vem, Espírito Santo, que consola, que edifica, que fortalece, que traz entendimento. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo nesse lugar. Nós te celebramos. Celebramos a Ti, Trindade Augusta. Aleluia. 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 Ainda nessa direção, nós vamos orar agradecendo pelo ano que se passou e por esse ano que está começando. É o tempo de nós consagrarmos ao Senhor este ano. Este é o primeiro domingo, que o Senhor nos dá para estarmos juntos coletivamente. Então eu convido você que pode a se curvar diante do Eterno, a se prostrar diante dele, a se ajoelhar e dizer: Deus, eu quero um ano diferente. Deus, eu quero um ano de vitória. Eu quero um ano de transformação. Eu quero um ano que faça diferença, que seja diferente do ano que se passou. Um ano de compromisso na Tua presença. É o tempo de você consagrar o seu ano ao Senhor. Bendito Deus, Deus maravilhoso, Deus presente aqui agora, Espírito Santo de poder, que move e faz existir a sua igreja. Nós te adoramos, Senhor, te adoramos pela obra de redenção, te adoramos pela criação, pelos dias, pelos anos, pelas eras, Senhor, que tu tens reinado sobre as vidas do teu povo, Senhor, que tu tens, Senhor, dirigido a vida do teu povo. Te adoramos por este ano que se findou, em que muito pudemos fazer, Senhor, em que Tu nos orientaste, nos guiaste, ó Deus, e também agora, Senhor, como igreja reunida neste primeiro domingo do ano, queremos clamar a Tua bênção de renovo, Senhor, de disposição nova, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja movendo cada uma dessas vidas aqui para viver em um ano na Tua presença, Senhor, buscando a Tua vontade, buscando os Teus planos, Senhor, para que possamos continuar crescendo como igreja, Senhor, continuar, ó Deus, sendo militante, igreja que faz a Tua vontade, que busca a Tua vontade, que executa os Teus planos, Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja possa estar buscando na Tua palavra, buscando, Senhor, na comunhão contigo, viver esse cristianismo que é verdadeiro, esse cristianismo que salva vidas, que transforma vidas. No nome de Jesus, Senhor, nós clamamos o Teu agir na vida da Tua igreja, individualmente também, que cada família representada aqui possa receber de Ti, Senhor, forças para continuar militando contra um mundo que prega contrário a tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Que tenhamos força, que tenhamos renovo vindo da Tua parte, ó Pai. Como igreja, Senhor, clamamos no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós queremos declarar que nós podemos estar seguros com Jesus, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Nós podemos declarar que segurança nós temos em Jesus, e como expressarmos isso através da nossa alma canta e declara. Então minha alma canta, que ela celebre, que ela jubile diante do Senhor. Com alegria, irmãos, vamos declarar esse hino.
amor de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus verdadeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte gozo senti, dos céus descendo, venho da cruz, graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso, quero viver Sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Vai, igreja, canta minha alma lá. Canta minha. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Por Ele vives. Por Ele vives hoje na luz. Mais uma vez, por Ele vives. Por Ele vives hoje na luz. Você é bem-vindo a este lugar. Você é bem-vindo aqui, neste primeiro domingo do nosso ano. Antes de você se assentar, olhe para a pessoa que está perto de você e diga para ela Feliz Ano Novo. Várias pessoas aí em volta. Feliz Ano Novo. Diga para ela assim: quero te ver todos os domingos desse ano aqui na casa do Senhor. Nós queremos saudar também aqueles que nos assistem pela internet. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu coração, aí onde você estiver, e você também seja impactado pela palavra do Senhor. E fica o convite para você estar com a sua presença aqui, também para celebrar conosco.
Você que nos visita, tempo de férias, pessoas visitando ainda em viagem, se você nos visita, está aqui pela primeira vez, nós queremos oferecer para você uma lembrança, um presente singelo, mas feito com muito carinho da nossa igreja para você. Você pode passar no final dessa celebração, ali no nosso espaço de integração, e retirar, né, a sua lembrança para você, sempre que você pegar, sempre que você olhar, você vai se lembrar desse momento, desta primeira vez, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado com essa lembrança, com este presente. Então nós estamos em férias, mas a nossa igreja ainda continua em movimento, né? Você tem tudo o que está acontecendo aí na nossa igreja, no seu boletim informativo. Então não deixe de olhar, de folhear, de ler, né, o que está acontecendo na nossa igreja. Lembrando que no final desta celebração, você pode passar ali na cantina e abençoar o pessoal da Banda Heron, os irmãos da Banda Heron. Você pode abençoá-los, eles estarão ali vendendo, né, os salgados, e você vai poder abençoar a banda. Lembrando também, né, você que estava em viagem, você que está retornando, agora este é o primeiro domingo, aí você ficou fora um tempo, você pode passar no balcão de informações e retirar o seu voto de leitura bíblica. Né, você que quer fazer um voto com o Senhor de ler a Bíblia durante esse ano de 2013, você pode passar ali e retirar o seu voto de leitura bíblica. Também, né, você pode fazer um voto missionário. O que é o voto missionário? Orar ou contribuir financeiramente com o Departamento de Missões, com o Ministério de Missões da nossa igreja. Então você pode passar ali também. E também nós temos os alvos para 2013. É um papel onde você pode anotar, né, os seus sonhos, aquilo que você deseja, aquilo que você quer para 2013. E lá no final do ano você pode guardar em algum lugar, e lá no final do ano você vai olhar, né, e ver se você alcançou, com a bênção de Deus, aquilo que você está buscando. Então passe ali no balcão de informações e você pode retirar, né, ou o voto de leitura bíblica, o voto missionário ou o alvo para 2013. Nós fizemos uma encomenda no final de novembro, ali início de dezembro, das nossas agendas de cinquentenário. Nós pedimos 100 agendas, perdão. Porém, houve alguns problemas na emissão, na publicação delas, mas vai chegar essa semana. Então, se você ainda não adquiriu sua agenda, nós vamos ter apenas 100 agendas, vai fazer alusão ao cinquentenário da igreja, e nós queremos de alguma forma, sim, usar esse objeto, esse caderno, para a gente fazer as anotações esse ano. Então, se você não comprou, ainda não compre, aguarde, vai chegar na secretaria ou na livraria na próxima semana. Muito bem, nós queremos também conhecer os nossos aniversariantes, aqueles que completam mais um ano de vida nesta primeira semana do ano, e nós pedimos que você fique em pé, né? Você que faz aniversário durante essa semana, se você é membro dessa igreja, você está cadastrado, o seu nome está ali sendo projetado no telão, mas se você nos visita, se você é um frequentador e também durante essa semana faz aniversário, não se constranja, fique em pé. Nós queremos orar, abençoar a sua vida, orar por você que está então completando mais um ano de vida nesse período. Então os nossos aniversariantes, por favor, se coloquem em pé. Nós queremos orar por vocês. Ok. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha com poder sobre a vida dos teus filhos, trazendo direção, trazendo conforto a cada dia, a tua presença real, fortalecedora nos sonhos, nos projetos, e nós abençoamos, Pai, e agradecemos porque o Senhor dá mais um ano de vida a estes nossos amados. Nós te louvamos por estes nossos queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que está próximo a essa pessoa, dê um abraço nela, deseje para ela um feliz aniversário, pergunta onde ela mora para você passar para comer bolo, né? Não tem problema não. Mas eu quero convidar o conselho da igreja para estar aqui à frente. Os pastores e suas respectivas esposas. Os presbíteros que estão presentes, por favor, e os pastores com as respectivas esposas.
Há um comissionamento que é feito todo início de ano, irmãos, para os pastores da nossa igreja. E como secretário do conselho, é minha responsabilidade fazer isso nessa noite. Darmos, de certa forma, a posse dos pastores para o ano 2013. Os pastores são comissionados e fazem parte desta congregação. Eu gostaria de ler 2 textos para uma pequena meditação. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz: obedecei aos vossos guias espirituais e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Outro texto que está no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 14 a 16, diz assim: Deus está dizendo isso aos pastores, que por meio deles, diz o cuidado do Senhor pelo seu rebanho, apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei e as apacentá-las-ei com justiça. Nossos pastores têm feito isso. Pastor Edson, pastor Denis, pastor Jones, a pastora Débora e o pastor Gustavo. Aparentemente parece que as pastoras, as esposas, são adorno apenas do lar, mas não, elas sofrem junto, elas clamam juntos, elas suspiram e respiram a igreja também, e sofrem com os seus esposos, com os pastores e pastoras. Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos estender nossas mãos e abençoar nossos pastores, para que nesse ano 2013 eles sejam homens e mulheres cheios de unção, da glória do Senhor. Estenda a tua mão para cá. Pai, nós te agradecemos pelos nossos pastores. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor os separou para servir nesta igreja, nesta geração, e nos apacentar. Eles têm cuidado de nós. Eu quero pedir, ó Deus, baseado na tua palavra, que o Senhor preserve a integridade física dos teus servos, preserve a integridade emocional, a integridade espiritual, preserve, ó Deus, as suas famílias, os proteja a cada dia, a cada manhã, assim como as tuas misericórdias se renovam. Renova sobre eles a tua graça, o teu poder, e toda vez, ó Deus, que eles se manifestarem, abrindo a sua boca, apacentando, falando, ministrando, que haja unção e poder, e nós como igreja os acatamos, submissos, entendendo que o Senhor nos colocou aqui para nesse tempo nos cuidar, e nós te louvamos por isso. E como igreja nós dizemos, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Quero convidar o Jonathan do conselho ainda aqui à frente. Convidar o Jonathan, a família também, Jonathan, o pai e a mãe, para virem aqui juntos. Os presbíteros aqui. O Jonathan, ele é desta igreja jovem e vai, neste ano, fazer seminário ali em São Paulo, e vai trabalhar na base dos Atletas de Cristo, um projeto missionário. Então, como igreja, hoje nós estamos abençoando a vida dele para esse novo momento, junto aqui com seus pais estão dando todo esse apoio logístico, então nós vamos abençoar e neste momento consagrar a vida dele para o trabalho missionário. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui neste momento importante para a família do Jonathan, seus pais, seus irmãos e seu projeto. Pedimos que a graça do Senhor o assista nessa nova trajetória, ali em São Paulo, na base dos Atletas de Cristo, que o Senhor possa lhe dar capacidade e projetos, e ele esteja no centro da tua vontade, porque é o melhor lugar onde nós podemos estar. Que a graça do Senhor esteja sobre ele, o teu amor o acompanhe, e a tua consolação, o Espírito, esteja presente sempre neste coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se colocar em pé.
palavra do Senhor, em Provérbios 3, 9 e 10, nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Qual é a promessa do Senhor aqui? A promessa do Senhor vem sobre a fidelidade, sobre aqueles que contribuem. E se você, hoje pela manhã nós estávamos aprendendo na escola dominical a respeito de votos, né? Se você quer fazer um voto e quer ser muito abençoado esse ano, faça um voto de ser um contribuinte fiel, um dizimista fiel, um ofertante fiel, de colaborar com missões. E eu creio, em nome de Jesus, é promessa do Senhor para a sua vida, que você será abençoado. O texto diz que quando nós honramos com as primícias, né, quando nós honramos com aquilo da renda que o Senhor nos dá, se encherá fartamente os nossos celeiros. Provisão, fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. E você pode começar bem esse ano. Você pode começar bem, começar ofertando, dizimando, abençoando a obra do Senhor e também ser abençoado. E você pode fazer isso, e ser ricamente abençoado. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela fidelidade, pelo cuidado, pela provisão. Se você olhar para trás, para o ano que se passou, foram tantas as coisas que aconteceram e Deus sempre abençoou, Deus sempre supriu, Deus sempre cuidou. E com certeza esse ano não será diferente. É apenas a ponta do novelo. Deus tem muito mais para fazer nesse ano, na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem demonstrado a sua fidelidade dia após dia, o teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, não deixando nada faltar. E nós, Pai, podemos fazer apenas isso, entregar parte daquilo que o Senhor nos tem dado. E nós fazemos isso com alegria, sabendo que muitas bênçãos receberemos do Senhor, mas também provando a nossa fidelidade para contigo. Continue a abençoar o teu povo, Senhor, derramar bênção sem medida, para que o teu povo contribua dia após dia, e assim, Senhor, na tua casa sempre haja provisão. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto cantamos, adoramos ao Senhor com as nossas vozes, você pode entregar, consagrar em adoração a sua oferta e o seu dízimo ao Senhor. Sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tem obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte vencida, principados derrotados, e o teu povo se regozija. Regozijamos, Senhor! Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tem obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte vencida, principados derrotados, e teu povo se regozija.
nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Eu estou livre do pecado, eu estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Podemos nos render diante do Senhor. Muitas vezes nós estamos, irmãos, vivendo circunstâncias em que achamos que por nosso orgulho, nossa própria força, nós podemos fazer as coisas acontecerem. Mas nós entendemos que um dos interesses de Deus é com o coração contrito e compungido. A palavra de Deus diz que não há desprezo por parte de Deus quando essas coisas acontecem. Esse cântico diz que nós nos prostramos diante do Senhor, nos curvamos diante dele e dizemos que o seu querer se faça em nós. E quando declararmos vento de poder e autoridade que sopra sobre nós, que esse vento venha para soprar as folhas secas, soprar cinzas, soprar galhos que estão emaranhados e trazer o renovo sobre nossas vidas. Pai, nós queremos. Vem, Senhor.
teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, Eu me rendo pra conhecer-te mais, Nos rendemos a Ti. E diante da Tua mesa, diante da Tua augusta presença, desse tempo precioso, ó Deus, que vamos celebrar, que os nossos corações estejam rendidos, entendendo a Tua soberana e poderosa vontade sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Podemos assentar, irmãos. Nós estamos nos preparando para participar da ceia do Senhor nesse momento. Gostaria que seu coração, sua mente estivesse focalizada, concentrada, para que nós possamos deste ato retirar força, ânimo, fé para as nossas vidas. Lucas capítulo 24, você não precisa abrir sua Bíblia, mas está registrado assim no versículo 30. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo os dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? Esse texto fala de dois discípulos que desciam para Emaús, e Jesus, o ressurreto Cristo, se coloca ao lado deles, e eles ali estão desesperançosos, desanimados, estão com a fé oscilante, porque eles ouviram falar de Jesus morrendo, mas ainda não havia experimentado o Jesus vivo. Mas aí Jesus sentado à mesa junto com eles, num banquete denominado de ceia, Jesus parte o pão, então se abrem os seus olhos, eles reconhecem, então o coração arde diante de Jesus e eles percebem que Jesus está vivo. Na mesa as esperanças retornam,
Na mesa a confusão vai embora, na mesa a fé se solidifica, ela se fica mais robusta, e é exatamente esse o propósito da mesa do Senhor nesse dia. É fortalecer a nossa fé, é animar o nosso coração, é apagar as confusões que estão à nossa volta, as vozes que às vezes nos lançam para a descrença. O objetivo primordial da mesa do Senhor é robustecer a nossa fé, é transformar o nosso coração mais sólido, mais forte nas convicções da palavra de Deus. E o interessante de tudo isso é que quando Jesus estava à mesa com eles, 3 fatos acontecem. Que em primeiro lugar seus olhos foram abertos. É exatamente isso que precisa acontecer conosco nesse dia, diante do pão e diante do cálice. Nós não estamos apenas numa cerimônia religiosa. Nós não estamos apenas celebrando um rito evangélico. Nós estamos aqui diante daquilo que o próprio Cristo instituiu. E nós denominamos como sacramento. Algo que fortalece a nossa vida e que anima a nossa fé. Abriram-se os olhos, e é isso que precisa acontecer conosco. Os nossos olhos precisam ser abertos para a nossa miséria. Precisam ser abertos para a nossa condição de seres humanos. Apesar de sermos cristãos, apesar de estarmos a caminho, apesar de estarmos em processo, ainda assim, nós nunca conseguiremos estar no patamar que Deus gostaria que estivéssemos. Nós nunca conseguiremos atingir a perfeição. Na melhor das hipóteses, continuaremos sendo pecadores nas mãos de um Deus gracioso e amoroso. Na melhor das hipóteses. Por isso a ceia nos lembra e abre os nossos olhos para quem nós somos. Seres humanos carentes da graça e do amor de Jesus. Porque as nossas benfeitorias, as nossas boas obras não são suficientes, não nos autorizam a participarmos desse momento. Mas sim, o sangue do Cordeiro aspergido sobre a nossa vida nos dá a liberdade de tomarmos do pão e de bebermos do cálice. Não somente os olhos se abrem, mas a razão percebe. O texto diz que eles então reconheceram Jesus. A consciência deles agora foi despertada da insônia para experimentarem aquele que estava diante deles, que era Jesus, o Cristo, o ressurreto, o vivo. Na nossa vida hoje também nós precisamos que as nossas consciências sejam despertadas novamente da nossa sonolência espiritual, para que possamos reconhecer que nós não estamos diante de uma cerimônia. Nós estamos diante de Cristo, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estamos diante da autoridade máxima sobre o universo. Nós estamos diante daquele que é chamado de Raiz de Davi, de Estrela da Manhã. Aquele que é denominado de Alfa, de Ômega, de princípio e de fim. Aquele que diz que é o pão da vida. Aquele que diz que é a água da vida. Aquele que diz que é a videira verdadeira. É diante deste que nós estamos. Não estamos diante de um pastor, de uma igreja ou de elementos que nós usualmente utilizamos em nossa mesa, na nossa casa. Mas estamos diante do próprio Cristo. A sua presença é real no nosso meio e neste momento, neste exato instante. E por fim, os olhos se abriram, a consciência deles foi despertada, reconheceram que diante de quem estavam, mas o coração ardia. O mais importante é que o nosso coração volte a arder. Talvez o que nós mais precisamos neste lugar, nessa noite, é que o nosso coração vibre novamente com a presença de Jesus. Que durante as canções, o nosso coração se empolgue. Venhamos a nos entusiasmar novamente com a presença de Deus. Venhamos a nos apegar novamente a Cristo. Venhamos a nos apaixonar de novo por Ele. Porque está começando o ano de novo. E será que nós vamos viver de novo um esfriamento espiritual, um esgotamento da fé? Mas que o nosso coração vibre. Durante os 12 meses do ano passado nós celebramos a ceia. 12 vezes. Hoje é a primeira ceia do ano de 2013. É uma boa oportunidade para você avaliar se o seu coração está vibrando. É uma boa oportunidade para você colocar o estetoscópio de Deus sobre a sua vida e ver se ele ainda está pulsando. Se a sua fé ainda está vibrante. Se não, é tempo de nós colocarmos a nossa vida, reavaliarmos o nosso coração e dizermos: Deus, tem misericórdia de mim. É isso que as Escrituras dizem. Examine o homem a si mesmo, e a mulher também. Coma do pão e beba do cálice. Examine o seu coração. Veja se os seus olhos estão abertos para você ver quem você é. Veja se a sua consciência está em saúde, para que você veja quem Deus é. E veja se o seu coração está vibrando e apaixonado pela presença de Cristo. Curve sua fronte, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós estamos diante da sua presença. Não estamos diante de elementos apenas, Pai. Estamos na presença do Deus vivo e verdadeiro. Estamos na presença do Jesus ressuscitado. Ressurreição esta que não deixou dúvidas. Ressurreição esta que apaga a confusão, manda embora o desespero e traz esperança ao nosso coração.
Senhor, que ao participarmos desse banquete, nós sejamos projetados para a eternidade. Sejamos projetados para o Teu reino, projetados para o banquete do Cordeiro naquele dia, onde estaremos eternamente na Sua presença, Pai. Por isso, Deus, anima a nossa fé aqui e agora. Fortalece o nosso coração nesse momento, para que ao anteciparmos esse momento das bodas do Cordeiro, nós estejamos com o nosso coração vibrando pela Tua presença, amando a Tua presença, e que o nosso coração arda verdadeiramente por Ti. Abre os nossos olhos, desperte as nossas consciências, e queime o nosso coração de amor por Ti, para que possamos tomar do cálice, comer do pão, sabendo que estamos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar os pastores, os presbíteros que aqui venham à frente. Nós vamos nesse momento proceder com as distribuições dos elementos, mas apenas algumas orientações. Você que está nos visitando, é membro de outra igreja evangélica, batizado, está em comunhão com a sua igreja, mas por alguma questão hoje você está aqui conosco, está tudo em paz e em ordem no seu coração, você pode participar desse momento conosco aqui, comendo do pão e bebendo do cálice. Membros dessa igreja, professos e batizados, também são convidados a participar dessa mesa. Os pais que têm os seus filhos batizados, que ainda não professaram a sua fé, os filhos são apenas batizados, os pais ministrarão aos filhos. Os filhos não tomarão do cálice nem tomarão do pão, mas os pais farão isso. É uma boa oportunidade para você aproveitar, orar pelo seu filho, orar pela sua casa, ministrar a sua família com a ceia do Senhor nesse instante. Você, quando batizou seu filho, assumiu a responsabilidade de educá-lo e educá-la no caminho do Senhor. Faça isso também através da ceia de uma maneira bem pedagógica. E nós vamos participar da ceia do Senhor. Examine o seu coração, veja se está em ordem e coma do pão e beba do cálice. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, dando a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, comei dele todos. Da mesma maneira, ao findar da ceia, Jesus toma o cálice e dá a cada um dos seus discípulos e diz: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, tomai dele todos. E todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem desse cálice, anunciem a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. É o que nós estamos fazendo nesse instante. Você que vai participar do cálice, eu peço que, por favor, vocês fiquem em pé. Desculpe, participar primeiro do pão. Fiquem em pé, que depois nós procederemos com a entrega do cálice. Da entrega do pão, por favor, levante uma de suas mãos. A mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma cruz.
você que vai participar do cálice também queira se colocar em pé, por favor, novamente. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Alguém foi esquecido da entrega do cálice? Graças eu te dou, ó meu Vamos ficar todo em pé, vamos declarar: digno é o Senhor, sobre o trono está. Que os nossos olhos se abram para isso nesse momento, que a nossa mente se desperte para sabermos diante de quem estamos e de quem celebramos essa ceia. Vamos declarar esse cântico belo, esse refrão dizendo: digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleve as suas mãos ao Senhor, adore ao Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
Vamos declarar, irmãos, que nós somos vitoriosos pela fé. Pela fé nós transpomos barreiras, muralhas. E esse cântico diz: não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Quando nós transpomos com o Senhor vai adiante de nós e vai derrubando muralhas, vai detonando barreiras, e nós podemos passar em vitória. Vamos declarar através desse cântico, irmãos, com alegria, e celebrarmos o nome do Senhor. Pela fé nós temos vitória. Diga a mão que está do seu lado: pela fé nós somos vitoriosos. Não há muralhas. Declare: não há muralhas. Vamos lá, irmãos. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Declare: não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Declare: não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Não há, não. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. A igreja declara: a igreja. Pela fé. Declara: igreja. Mais forte. Pela fé nós somos mais que vencedores.
Aleluia. Nós podemos assentar, irmãos. Queria, antes da gente fazer a ministração da palavra, hoje eu fiquei muito inquieto com o Ministério de Libras da igreja. Eu já tenho andado preocupado nos últimos meses e hoje ficou evidente isso. Nós temos 2 deficientes auditivos e não tinha ninguém para fazer a interpretação de tudo o que ia acontecer no culto. Eu me senti envergonhado como pastor. Eu não acredito que num auditório, numa igreja com 1.500 membros, a gente impeça alguns irmãos de participar do culto, que é eles. Então minha oração hoje, eu queria sim pedir desculpas, para transmitir para ele. A Priscila, ela é de Porto Velho, estava ali, foi pega de improviso, mas transmita para eles meu pedido de perdão em nome da igreja, e nós vamos orar para que Deus levante alguém, porque é comunicar o evangelho isso. Tem gente que fica procurando dons, e alguns dons talvez de mais evidência. Esse é um dom simples, complexo também na execução, com muito alcance. Nós temos alguns membros surdos com deficiência auditiva. E nós temos dificuldade nesse ministério. Então eu queria que, como igreja, a gente pedisse para o Senhor nessa hora. Feche os seus olhos, eu quero orar. Pai, eu quero te pedir perdão como igreja. Perdão pela nossa dificuldade com esse ministério. Nós precisamos de mais gente, de pessoas que venham abraçar, que venham amar essas vidas que são importantes, que precisam da graça, tanto quanto a gente. E nós não podemos fazer isso que fizemos com eles. Chegar aqui e não tem ninguém para interpretar e comunicar, eles não ouvem nada. Eles só leem esses sinais e ouvem através dos sinais. E nós não podemos negar-lhes isso. Por isso, como igreja, eu quero pedir que o Senhor desperte hoje no coração de 2 ou 3 pessoas aqui um amor pela vida desses homens e mulheres. Um amor para que não só venham fazer a interpretação, mas que amem e ajude-nos a cuidar desse grupo da nossa igreja que nós amamos. Nos ajude, Pai. Levante aquelas pessoas que o Senhor tem preparado, possa o Senhor arder o coração e eles possam nos procurar. E assim nós vamos dar capacitação e procurar os meios para capacitá-los, a fim de nos ajudar nesse ministério. Me perdoe e nos perdoe como igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência de vocês. E Priscila, obrigado pela sua ajuda. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão. Lá no livro de Colossenses. Capítulo 4. Versículo 14. Nós faremos leitura de 3 versículos. Primeiro é este, Colossenses 4, versículo 14. Diz assim, reparta a sua Bíblia com alguém que estiver aí do lado. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Folheie a sua Bíblia e vá lá para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, e Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. E virando 2 páginas, aí você vai parar em Filemon, o versículo 24. Filemon, versículo 24. Diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas,
meus cooperadores. Pai, nós queremos pedir a graça do Senhor, nesse início de proclamação da Tua Palavra nesse púlpito durante o ano de 2013, nesta primeira vez, e pedimos pelas demais vezes todas as pessoas que subirem a este lugar para proclamar a Tua Palavra, que o faça no poder, na graça e na unção do Teu Espírito. Por isso que o Senhor também possa trazer os nossos ouvidos cativos para a compreensão do Teu recado. Usa-nos, ó Deus, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. No final de dezembro, numa reunião de pastores e coordenadores da igreja para planejamento dos meses de janeiro e fevereiro, nós definimos trabalhar o seguinte tema. Nas terças da esperança agora, de janeiro e fevereiro, nós vamos trabalhar esse tema, simplesmente viver. E nos cultos aos domingos de fevereiro, nós vamos trabalhar o tema uma nova estação. Pensando um pouquinho em alguns caminhos que a igreja quer dar para o ano de 2013. E nos domingos de janeiro, nós vamos trabalhar essa temática, tudo novo, de novo. Então a série inicia hoje, tudo novo, de novo. Para aquelas pessoas assim, talvez cansadas do final de ano, entediadas com a vida, chateadas por alguma coisa, estressadas com os afazeres, cansadas da rotina, exaustas pela correria do trabalho, talvez até decepcionada com o mundo, pessoas que hoje entraram neste lugar chateada com gente, chateada com pessoa, frustrada com relacionamentos e talvez até enfastiada com o dia a dia. Esse tema tem um forte aspecto negativo. De novo. É a conclusão talvez mais humanista que alguém possa ter, e Salomão foi expert nisso, é o que a gente tem visto inclusive de manhã nos nossos estudos bíblicos ali no templo, na escola dominical do livro de Eclesiastes. Ele faz um levantamento curioso, porque ele diz o seguinte: olha, tudo é uma mesmice. Ele diz o seguinte: a geração vem, geração vai. Ele diz que o sol se levanta e se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Ele diz que o vento vai para o sul, faz o seu giro, para o norte, depois revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. E ele diz também que os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá tornarem eles a correr. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo, debaixo do sol. Então, dessa ideia de sentido da vida, alguém que procurou, investigou, e essa é a tônica de Eclesiastes, eu quero achar sentido na vida. Ele procurou nas riquezas, procurou no trabalho, procurou nas realizações, nas construções, nos projetos, procurou no prazer, procurou na sabedoria. Ele diz: não tem sentido, a vida é uma eterna mesmice, é bolha de sabão, eterna bolha de sabão, e é sem graça. Mas ele conclui depois no final, graças a Deus por isso, que a vida só faz sentido e deixa de ser vaidade das vaidades quando tem um temor do Senhor. Mas ele diz: geração vai, geração vem, é um ciclo. Ele fala da rota do sol, do circuito do vento e do roteiro dos rios. Então, para essas pessoas que estão cansadas com a rotina e com a mesmice, talvez vão ter a ideia do tudo novo, de novo, como algo chato, negativo. Porque debaixo do sol, a tônica é essa. Agora, não será a tônica das nossas abordagens nesse mês de janeiro, porque a gente quer falar de coisas para frente, de coisas boas, que o novo é bom, que o novo é legal, e trazer também algumas advertências para que você enfrente o novo da forma correta e adequada. Enfrente com expectativa, com estímulo, com incitação, com entusiasmo, com motivação, com empolgação, com renovação das outras forças que você tem hoje sentido ela se esvair. Tudo novo representa então um novo ano, representa uma nova agenda, representa um novo janeiro, um novo ciclo de estações, uma nova idade para você, representa também uma nova classe lá na escola, uma nova turma de colégio, um novo caderno, novos propósitos, uma nova lancheira, uns novos contatos, novas amizades, novas chances, novas oportunidades, novas experiências, tudo novo, de novo. Mesmo a expressão de novo pode ter sentido positivo quando se pensa nas possibilidades de consertos. Porque se eu não consegui fazer certo no ano passado, tudo novo de novo quer dizer que eu posso recomeçar, corrigir algo que eu não consegui. Então, os principais temas dessa série, tudo novo de novo, serão começar e terminar bem. Hoje nós vamos falar sobre isso.
Depois a ênfase e a tirania do urgente e do importante, que é uma briga para muitas pessoas. O que é importante, o que é urgente? Algumas pessoas ficam divididas. No próximo domingo será isso. Daqui a 3 domingos, explorando o seu potencial ou maximizando o seu potencial. E por fim, como se fosse a primeira vez, a empolgação, a iniciativa, a vontade de trabalhar. O tema para hoje então será começar e terminar bem. No ano de 2006, em maio, nós tivemos no Encontro de Pastores e Líderes em Águas de Lindóia, teve um pastor lá chamado David Wong, e ele trabalhou esse tema. Ele inclusive tem um livro chamado Vida e Carreira. E ele explora alguns personagens bíblicos, tentando tirar dali lições sobre como eles começaram o seu projeto, sua carreira, sua história, sua vida, e como é que eles terminaram. E estatisticamente ele chegou a uma conclusão horrível. Ele chegou a uma conclusão de que 1 em cada 3 termina bem, todos os outros 2 terminam mal. Isto pesquisando na Bíblia. Ele fazendo um levantamento de personagens. Por exemplo, Salomão começou bem, terminou mal. Saul também começou bem, terminou mal. Saulo ou Paulo começou mal e terminou bem. Então ele vai fazendo um levantamento de todos os personagens bíblicos, mas a estatística é essa. A cada 3, 1 termina bem. Eu escolhi um personagem bíblico não muito conhecido, mas que elucida bem sobre uma pessoa, sua carreira, alguém que começou bem, mas terminou mal. Depois eu vou fechar nesta reflexão com alguém que começou mal e terminou bem e estava bem perto do Demas, que nós vamos mencionar. Primeiramente, irmãos, Demas é mencionado por Paulo quando escreveu uma carta a Filemão. E nessa carta, Demas é mencionado como o quê? Meu cooperador. Isso aconteceu no ano 60. Já depois, quando Paulo escreve à igreja de Colossenses, ele faz menção novamente a Demas. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Isso aconteceu pelo ano 61. Simplesmente ele é citado, mencionado como alguém que estava perto. Mas no ano 66 ou 67, Paulo escreveu a sua última carta, que foi a segunda carta que ele escrevera a Timóteo. E nesta carta ele faz menção: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, num lapso de tempo de 7 anos aproximadamente, aquele homem que estava de cabeça no Evangelho, envolvido no reino, trabalhando arduamente na igreja, simplesmente abandonou tudo. Então ele começou bem, mas ele terminou mal. Então o que a gente aprende com este episódio na vida de Demas? Eu quero ver 5 coisas com você. Em primeiro lugar, para começar e terminar bem, é importante saber que o seu estado de hoje não garante o seu amanhã. Se o seu início pode ter sido bom, fantástico. Se o seu hoje está bom, legal, positivo, mas isso não quer dizer que o seu fim será da mesma forma, garantido e resolvido. Há um lapso de tempo entre o hoje e o daqui para frente. Há um lapso de tempo entre o agora e o lá na frente, o amanhã. Demas então foi mencionado por Paulo como exemplo negativo, esse que cooperara no ano 60 e no ano 67 depois de Cristo já não era. Isso nos revela que você pode descambar a qualquer momento. Sabe, tem muita gente desavisada e se sente que nunca vai pisar na bola, nunca vai escorregar, nunca vai cair. E a gente sabe de uma forma advertida por Paulo que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Potencialmente você pode cair a qualquer momento. O que é que leva então essa pessoa a se definhar? Demas foi cooperador e agora foi para o mundo. Judas foi apóstolo e ele se suicidou. Saul foi ungido rei por Samuel, o profeta. Que é dele? Você olha para esses, e daí? Quantos líderes já caíram? De vários níveis. Pastores de expressão. Eu já vi isso, pessoas que inspiraram inclusive meu ministério no passado, em termos de pregação, de estrutura, de organização. Esses homens escorregaram. Oficiais da igreja, presbíteros, diáconos que pisaram na bola. Já vi várias cenas assim. Líderes e integrantes de ministérios que de alguma forma não foram até o fim, escorregaram, amaram o presente século, abandonou a igreja, alguns abandonaram família, largou tudo para trás. Semana passada estavam fazendo um expurgo lá nos
os arquivos da igreja e me deparei com uma ficha de um jovem que trabalhou com a gente, serviu em ministério, queria fazer seminário, estava tudo encaminhado. Hoje ele é homossexual assumido. Amou a Deus um período e agora deu as costas e se entregou para a vida. Então o que você é hoje não garante. Você pode ser um cooperador, um obreiro, um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de ministério, alguém de alguma equipe de louvor, mas isso não dá garantia de que você vai continuar até o fim assim. Sua vida então precisa de cuidado, de manutenção, de vigilância, senão você vai cair. Sim, você precisa de atenção 24 horas, você precisa de monitoramento constante, de perseverança rigorosa, de disciplina firme, de cuidado dioturno, de manutenção constante, de vigilância permanente. E aquilo que os escoteiros diziam, nós precisamos dizer uns para os outros: alerta, sempre alerta, porque você pode cair, você pode escorregar. O que você é hoje não garante nada naquilo que você será daqui a uns dias. Em segundo lugar, para você começar e terminar bem, é importante você saber que um desfecho ruim é resultado de um processo gradativo. Como é que esse homem que era cooperador chega lá no final da sua vida, depois de 7 anos de convivência com Paulo e com Lucas, e com alguns personagens fantásticos, o fracasso entra na história dele? Enganam-se aqueles que pensam que essas coisas vêm de forma abrupta, inesperada, de repente, surpreendente. As coisas e situações são sutis, são gradativas, são ardilosas, perniciosas e explosivas no final. Você sabe muito bem que uma barragem de uma grande represa, ela pode vir a se arrebentar por um pequeno orifício, por uma pequena fissura. Aquilo pode desmantelar toda aquela barragem com toneladas de concreto e ferro, de aço. São pequeninas coisas que vão se somando e se tornando exemplos e se tornando práticas que vão distanciando. Eu ouço com muita frequência alguns pais reclamando que os seus filhos não querem ir à igreja, ou que não se enturmam com os adolescentes, com os jovens. Aí eu fico pensando e mastigando e me perguntando: será que esses pais fizeram a lição de casa? Será que esses pais semearam no coração dos seus filhos aquilo que deveria ter sido semeado? Será que eles apresentaram os seus filhos ao batismo dizendo: olha, ele faz parte da nossa família na fé? Será que eles ensinaram os filhos a participar dos cultos? Não só vir ao culto: filho, agora é hora de ouvir a palavra, agora é hora de louvar ao Senhor, e aqui vamos estar juntos. Será que eles fizeram a lição de casa, ensinando os seus filhos a amar a igreja, a Jesus e a sua palavra? Não só dizendo: a Bíblia é boa, você deve amar, mas os seus filhos vendo na lição de casa, você com a Bíblia aberta e falando: puxa, que legal que Deus tem falado ao meu coração. Será que você, pai, fez a lição de casa, participando, levando os seus filhos na escola dominical, para se relacionar com as pessoas, para ter conhecimento da Bíblia? Por isso, entenda que um desfecho ruim não é algo abrupto, mas é um processo gradativo. Uma palestra de Samatiba, palestrante dos nossos dias e brasileiro, ele diz assim: pais que levam filho à igreja não vão buscar seu filho na cadeia. E aqui vocês podem saber que existe um problema sério de pequenas extravagâncias. Tem 2 textos que Salomão menciona que eu gosto muito. O primeiro, ele fala sobre mosca morta. Você vai encontrar isso lá em Eclesiastes, pode anotar se você quiser, capítulo 10, versículo 1. Como a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia, de tolice. O que Salomão está dizendo aqui para os seus leitores é de que uma moscazinha no unguento pode exalar mau cheiro e acabar com o perfume. E assim, se você tem sabedoria, se você tem inteligência, mais um pouco, uma pitadinha de estultícia, de tolice, pode estragar tudo.
Então existem muitas moscas, pequenas coisas entrando dentro da sua vida espiritual, dentro do seu relacionamento familiar, dentro da sua história, que vão exalar mau cheiro. Mas Salomão menciona em Cantares, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Não você só deve cuidar das moscas, mas também das raposinhas. As raposinhas parecem inofensivas, bonitinhas, mas elas vêm e detonam o vinhedo, elas acabam com a flor. E a gente percebe que pessoas estão deixando coisas acontecer na sua vida, na sua história, no seu comportamento, na sua prática, na sua linguagem, que são raposinhas terríveis, que precisam ser extirpadas do vinhedo da sua história. Ah, isso é uma coisinha de nada, qual o problema? Todo mundo faz, deixa vir. Mãe, posso fazer? Não pode. Mas mãe, o que é isso? Raposinha. Muito cuidado com a mosca morta que faz o bom perfume exalar mau cheiro na sua vida. Muito cuidado com as pequenas raposinhas que devastam a sua história, o seu vinhedo. Muito cuidado com as pequeninas concessões, com as pequenas extravagâncias. É isso que a gente está entendendo na vida de Demas. Um desfecho ruim foi resultado de um processo gradativo. Num processo de 6 anos, raposinhas e moscas entraram na vida dele. Em terceiro lugar, se você quiser começar e terminar bem, é necessário saber que o fim das coisas é melhor do que os começos. Ou é melhor o fim das coisas do que os seus princípios. O texto de Timóteo menciona que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi. Demas é lembrado na Bíblia como um desertor. O que eu quero dizer para você é que você pode ter começado bem e terminar mal. Você pode ter começado mal e terminar bem. Você pode ter começado mal e terminar bem. E mal terminar mal. Mas você pode ter começado bem e terminar bem. O que é importante é como você termina. O mais importante não é como você começou, como foi até hoje. O mais importante é saber como é que você vai terminar. Qual vai ser o registro acerca da sua vida? Abandonou, amou o presente século, pisou na bola, deu um escorregão, não perdeu toda a sua família, não conseguiu mais restaurar a fé. Qual é a sua história? O que determina o seu fim é o que você vai fazer a partir de hoje. Por isso que Salomão disse: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Meu irmão, tudo na vida faz parte de um processo. As pessoas gostariam de umas coisas mais fáceis, né? Por exemplo, o processo de nascimento. É uma gestação de 9 meses. Não seria muito mais legal, minha irmãzinha, se você fosse a algum lugar, apertasse o botão e nascesse uma criancinha inteirinha, bonitinha, já falando? A linguagem é um processo. Criança não sabe falar nada. Agora você vai começar a verbalizar com ela e é um processo e demora tempo, 2, 3, 4, 5 anos. Muitas pessoas que estão cuidando do seu corpo pensam que isso aí também é coisa mágica. Não é, é um processo. Um processo que envolve a sua alimentação, um processo que envolve exercício, um processo que envolve observar as anomalias do seu organismo. Isso tudo é processo. E você tem que estar atento. Uma boa carreira profissional é um processo. Existe a formação, existe a atualização, existe empenho, existe passar em teste, passar em concurso, existe a concorrência, existe a competição. Tudo é um processo, nada é mágico. Por isso que, meu irmão, a carreira que quer terminar bem, precisa entender que o fim é melhor do que o início. Melhor o fim do que o início. No início de ano, as pessoas estão fazendo exercício. Eu percebi essa semana andando num lugar que eu sempre ando, muita gente nova. Porque era início de ano. E eu falei, eu quero ver você até dezembro aqui. Até dezembro nós vamos programar aqui toda segunda, ou o dia que você vai lá, quarta. Eu quero ver você. Porque as pessoas estão afoitas. Quero você mantendo essa forma até o final do ano, buscando a sua academia, o seu regime. Eu gosto de, no início de ano, fazer minha agenda, rever minha programação semanal. O que deu certo eu quero manter, as situações pendentes eu quero reprogramar. O que determina o fim é como você está iniciando hoje. Em quarto lugar,
Se você quiser começar e terminar bem, é bom você saber que o fato de estar cercado de pessoas boas não garante o seu futuro. Com quem que Demas conviveu? Quem era companheiro dele? Ele era cooperador de quem? Paulo, Lucas, Timóteo. Viveu do lado de gente boa, top. Mas isso não fez dele um vitorioso. Muitas pessoas estão se estribando e confiando justamente nas costas dos outros. Não, meu pai é cara bom, meu irmão. O fato do seu pai ser crente, sua mãe ser crente, não vai levar você para o céu não, filho. Se você não tomar uma posição em Deus. Eu já percebi aí fora, o pessoal brincava comigo bastante. Às vezes encontrando com um cliente do banco, os colegas do banco. Não, todo lado aqui do Edson, ele é pastor e está tudo garantido lá no céu. Está nada, meu irmão. Se você não assumir sua posição em Deus, não existe garantia de nada. Você pode andar do lado de Jesus, pode andar do lado de Lucas, de Paulo, de Pedro, de quem for. Mas se você não se posicionar, o fato de estar cercado de boas pessoas não garante o seu futuro. Quantos não queriam ter a oportunidade de Demas de ter convivido com Paulo? Mas ele, Demas, não aproveitou. Quantos nos nossos dias não são assim? Não aproveitam as suas oportunidades, têm excelentes oportunidades em vários segmentos da vida e não aproveitam. Na vida profissional, oportunidade, só que às vezes a oportunidade não chega a você no topo. Ela te começa aqui, daquela ali você pode ser galgado lá para cima. Mas você tem que aproveitar as suas oportunidades. Demas vivia num excelente ambiente, trabalhava com uma excelente equipe de trabalho, convivera com João Marcos, Lucas e Paulo. Eles, aqui estou viajando. Paulo chega, Demas, vem cá um pouquinho. Olha o mapa da Ásia. Está vendo aqui, Demas? Eu quero que você ore junto comigo, porque Deus tem que nos dar estratégias para nós alcançarmos até a Espanha, porque o meu alvo é chegar até a Espanha. Demas ouviu de Paulo compartilhar de missões, planos missionários, altos sonhos da expansão do reino que Paulo tinha. Demas, com certeza, passara por várias experiências maravilhosas ao lado de Paulo, vendo as coisas acontecer. A obra, imagine, convivendo com esses homens de Deus. Mas o fato de estar cercado de pessoas boas, de gente fina, não garante o seu futuro. Porque você pode e deve fazer escolhas, e elas podem ser certas ou erradas. Oportunidades e escolhas. Ele me abandonou e se foi para Tessalônica. O que é que será que tinha em Tessalônica? Demas, o que tem lá? Oportunidades. Abandonou Apolo, mas isso não foi suficiente, ele abandonou a Jesus. Paulo lamenta a Timóteo a perda de um outro colega cooperador semelhante a ele. Meu irmão, a dor do abandono é muito ruim. Abandonar é deixar, desamparar, desprezar, renunciar, abrir mão de direitos, entregar-se. Eu creio que o apóstolo Paulo manifestou o grito de muita gente, aquele grito que está preso na garganta, que sofrimento por causa de alguma forma de abandono. Até Deus uma vez escreveu pelo profeta Jeremias, capítulo 2:13: 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O meu povo me abandonou. Mas que coisa! Um quadro tão propício, tão promissor, um ambiente tão agradável e maravilhoso, um ciclo de amizade legal, tão espiritual, tantas experiências de ver o livramento de Deus na vida das pessoas. Qual foi o problema, Demas? O que aconteceu com você, Demas? Qual foi o vírus que fez você desertar das fileiras cristãs? Onde se manifestou o vazamento que entornou a sua embarcação? Cometeu Demas algum crime que obrigou a deixar Roma? Será que Demas pôs a sua mão nos cofres da igreja, nos dízimos dos irmãos, apoderando-se daquilo que não era dele? Será que Demas caiu em pecado de adultério? Qual foi o problema de Demas? Meu irmão, o inimigo que ocasionou a ruína de Demas parece tão inofensivo, e é o que mesmo que age nos dias modernos, que nem mesmo é considerado como inimigo. O inimigo de Demas foi amar o presente século. Gostar do mundo. Gostar das coisas que estão no mundo. Meu irmão, o homem que ama este presente século cessará de amar a Deus.
Implica que amor do mundo e amor do Senhor Jesus não se combinam, não podem coabitar no mesmo coração. João diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Meu irmão, começa a avaliar isso lá na sua casa, se você tem mais propensão às coisas de Deus ou às coisas do mundo. Se a sua família, seu cônjuge, seu marido, sua esposa, se seus filhos têm uma inclinação apaixonante pelas coisas de Deus ou pelas coisas do mundo. E você vai perceber que esse problema de Demas é um problema de muita gente no século 21 e dentro das nossas igrejas evangélicas. Tiago diz: o amor do mundo é inimizade contra Deus. E o amante do mundo não é somente alguém que não ama Deus, mas o inimigo pessoal de Deus. Por fim, se você quiser começar a terminar bem, é importante você saber que dói constatar pessoas que não terminaram bem. E aqui, Paulo está lá na igreja, na prisão de Roma, escrevendo a carta a Timóteo. Lugar frio, escuro, lugar ruim, lugar inóspito. E Paulo começa a fazer uma retrospectiva, orando, pegando os seus livros, os rolos, e escrevendo essa última carta. Olhando para trás com o retrovisor, mas olhando para frente. E a esta altura ele passa a olhar através de uma janela, e a janela que olha para o passado, e um passado qual ele não se envergonha. Ele olha para o seu retrovisor e fala: puxa, eu persegui Jesus, mas eu tive encontro no caminho de Damasco, e ele me disse: eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E a partir dali Paulo foi num outro homem e saiu percorrendo toda a Ásia, Macedônia, Europa, falando do amor de Deus, enfrentando sacrifícios, perseguições, conflitos, naufrágio, açoites e tudo mais. E ele pega a pena e escreve assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nada mais me resta senão a coroa da justiça que o reto juiz me preparou. Mas depois disso, ele faz menção a Timóteo: Timóteo, quanto à minha situação, eu tenho sofrido algumas coisas aqui, mas Deus me guardou, e eu fico triste porque eu olho para a vida de Demas e vejo que não foi assim. Vem comigo depressa, porque Demas amou o presente século e me abandonou. Somente Lucas está comigo. O pastor Jones fez uma menção muito interessante nos intervalos do culto. Falou que em todos os textos quem aparece ali presente é Lucas. Lucas esteve todo o tempo com Paulo. E ele, escrevendo esta carta no final do ministério, a última epístola que ele escreve, ele descreve o fim pobre, triste, lamentável de um homem crente, colaborador do apóstolo, cuja história ilustra uma das tragédias mais comuns na vida de muitas pessoas do mundo moderno. Um belo começo, com as melhores perspectivas, mas um desfecho desastroso. Tendo amado o presente século, me abandonou. Você deve conhecer uma lista de gente assim. Infelizmente é triste isso. João mesmo faz uma carta escrevendo assim: o que mais me alegra, a maior alegria que eu tenho é de ver que os meus filhos andam na verdade. Quer dizer que o antônimo é verdade também. A maior tristeza é saber que os meus filhos se perderam pelo mundo afora. Nas 2 últimas semanas de 2012 eu fiz uma revisão do Hall de Membros junto com os pastores. E como é triste, desalentador, frustrante, chato constatar algumas pessoas que fazem parte dessa lista de gente que amou o presente século e abandonou a comunhão e foram para Tessalônica. Claro que isso não aconteceu de um dia para outro. Aconteceu de forma gradativa, e eu quero te alertar, meu irmão. Eu vou te explicar como é que acontece e pode estar acontecendo com você. Uma falta aqui, um outro compromisso ali, uma amizade acolá, um programa legal da TV bem na hora dos cultos, uma visita que chegou bem na hora de você sair para a igreja. E você vai com essas desculpinhas. Ah, vou fazer um programa com a minha família. Um dia, estou com uma preguicinha leve, estou cansado, eu tive que trabalhar, tal. E por aí afora. Interessante que quando a gente percebe a ausência de algumas pessoas, a gente tenta até contatar e alguns ficam bravos. O que é aí, pastor? Está cobrando a gente? Outras dizem que estão tendo dificuldades, mas que vão retornar, e algumas nunca retornam. Queridos, saibam vocês que não é proposta dessa igreja ser uma igreja de crentes virtuais ou eletrônicos. Nós não queremos uma igreja de internet, uma igreja de TV. As pessoas plugadas na TV não vêm à igreja, assistem na internet, assistem na TV e não querem. Nós não queremos isso. Eu já recebi e-mails de membros dessa igreja
que não estavam nos cultos, nas programações, mas bem na hora do culto, eu vi que aquele e-mail veio bem naquela hora, estavam lá na net, no Face. Que espiritual. É Demas, meu irmão. Aquelas moscazinhas, raposinhas entrando dentro da sua vida. Existem crentes em nossas igrejas que são mais clientes do R.R. Soares, do Valdomiro, do Silas Malafaia, e até são sócios contribuintes, dizendo, estou garantido com Deus. Mas são membros que não atuam, não fazem nada na igreja, são às vezes peso morto dentro da igreja evangélica. Se você quer começar e terminar bem, entenda a proposta da igreja. Não é nossa proposta ser uma igreja de fantasma. Eu não aceito alguns irmãos assim, pastor, eu não pude ir na igreja, mas eu estava em espírito. Meu irmão, aqui na igreja de fantasma não, fica na sua casa. Fantasma não tem direito aqui nesse lugar. Outros mais espirituais dizem assim, e não é nossa proposta ser essa igreja inchada. Nossa proposta não é ser uma igreja em que os membros se comportem de qualquer maneira aí fora e não preste conta dentro da igreja. A nossa proposta não é ser uma igreja com crentes convencidos e não convertidos, nem uma igreja de espectadores, mas de discípulos comprometidos. Não é nossa proposta ser uma igreja de crentes 6 horas. Eu encontrei nessa semana um irmão que estava correndo, preparando que ia tomar avião lá não sei onde, aí saindo, faz quase que o mês de dezembro não vem na igreja. Pastor, 6 horas por mim. Chega de crente 6 horas, meu irmão. Crente que é crente ora por si só. Não fica dependendo das orações dos outros. Ora mais, vai à igreja. Não é nossa proposta ser esse tipo de igreja. Eu quero dar uma proposta de vacina contra essa dor da lista de gente que abandona. Vacine-se. Crianças, quantos de vocês foram vacinados? Quantas crianças aqui foram vacinadas? Quantos adultos? Todos foram vacinados. E eu quero dar uma vacina, uma dica de uma vacina legal para vocês. Vacine-se contra a apostasia, a paralisia espiritual, a apatia, o marasmo, a estagnação, a frieza, a preguiça, a comodidade e a incredulidade. Vacina todo mundo lá em casa. Esposa, você está precisando disso? Vacina. Vacina o seu filho, meu irmão. Não quer ir na igreja, não quer o quê? Vem cá, vacina nele. Traz. Essas doenças espirituais são epidêmicas e vêm com questionamentos, com distanciamento gradativo, com ausência diante de tantos atrativos do mundo, a desculpa da família. Não é nossa proposta ser uma igreja de evangélicos nominais. Para vergonha dos evangélicos, algum tempo atrás, no censo antigo, dizia o seguinte: qual é a sua religião? E o cara respondia, católico. A segunda pergunta que vinha qual era? Praticante ou nominal? Agora no censo, último censo, qual foi a pergunta? Qual a sua religião? Evangélico. Qual a segunda pergunta? Praticante ou nominal? Cria vergonha, crentes. Eu não queria estar vendo o que nós estamos vendo com o povo evangélico no Brasil. Não é nossa proposta ter essa igreja de evangélico nominal. Não existe crente nominal. Ou é crente ou não é. Porque a Bíblia fala do crente autêntico, do cristão autêntico, aquele que ama, segue e serve a Jesus. Aquele que ama a sua igreja, participa com prazer e com alegria, não precisa ficar cobrando ninguém. Aquele que cumpre o seu compromisso de culto, de dízimo, de oferta. Agora, em mês de fevereiro nós vamos ter uma assembleia. Eu fico escandalizado, para dizer a verdade. A gente pega o hall de membros e a gente consegue descobrir que mais de 40% dos membros da igreja, arrolados, que um dia declararam que ia cumprir os compromissos, não dizimam. E a gente fala muito pouco sobre dízimo aqui na igreja. Mas para os carinhas que vão ser recebidos como membro da igreja, a gente dá uma dura lá. Adianta nada, não tem vergonha. Então, o cristão autêntico, ele não precisa ser cobrado disso. Ele sabe dos seus compromissos com Deus, com a igreja. Ele quer ser útil no culto, quer ser útil no corpo de Cristo, se dispõe a servir. Ter uma vida dentro e fora, especialmente fora, que condiz com o evangelho, não cora de vergonha a Jesus. O crente autêntico, ele lê a Bíblia e ora com regularidade, ele cresce espiritualmente e larga de ser criança e menino para ser um crente amadurecido. Ele persevera diante das lutas e tribulações e dificuldades, não fica pulando de igreja em igreja. Agora não gostei dessa igreja, colocaram aquele cara para pregar, não quero, quero lá naquela outra que tem isso. Agora eu não gosto do louvor, porque não é o Paul que está dirigindo, eu quero fulano de tal. O que leva então as pessoas a se afastarem do caminho? Jesus coloca 3 coisas: a fascinação das riquezas, os cuidados do mundo e as tribulações. Jesus sintetiza isso.
Demas se inclui numa delas. A fascinação do mundo. O mundo é sedutor. O mundo é que nem o período de Natal na cidade. Ele leva a gente. É gostoso andar na Marcelino Pires na época de Natal. É gostoso olhar para as casas. O mundo é assim, fascina. Meu irmão, todos vocês são bem-vindos neste lugar. Mas você vai continuar frequentando sem tomar uma posição até quando? Membro, você vai continuar sendo esse membro assim, relapso, até quando? Eu quero te ajudar, você está em início de ano. E você pode começar e terminar bem, não só esse ano, mas sua trajetória espiritual. Para começar e terminar bem, lembre-se, o seu estado hoje não garante o seu fim amanhã. Lembre-se que um desfecho não vem como resultado abrupto, mas é um processo gradativo, de raposinha e de mosca. Lembre-se, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que vai determinar o seu fim é como você vai viver daqui para frente. Lembre-se que o fato de estar cercado de boas pessoas, todo lado do pastor, todo lado dos presbíteros, todo lado do Paulo, todo lado não sei de quem, meu irmão, você pode estar ao lado de quem quiser. Se você não arregalar os olhos e não vigiar pela sua vida, você vai para o inferno. Você vai, alguém já mandou uma camiseta para mim, melhor ir quadrado para o céu do que ir redondo para o inferno. E com aquele símbolo da escola bem bonito. Começar e terminar bem. É necessário entender que dói constatar pessoas que já não caminham mais com a gente. É triste, é chato. Vamos ficar em pé. A carta de Paulo a Timóteo, e eu queria que você soubesse isso que eu deixei para o final. Quando você lê Timóteo 4, no versículo 10 fala de Demas, mas no versículo 7 fala de Paulo, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo começou mal ou começou bem? Como que Paulo começou? Mal. Como que Paulo terminou? Bem, está aqui. Logo em seguida ele dando o exemplo de alguém que começou mal, a vida dele mesmo, e terminou bem. Ele faz menção de alguém que começou bem e terminou mal. Qual vai ser o seu fim? Qual vai ser a sua história? Jesus começou e terminou bem. Quando você lê em Lucas que Jesus crescia em sabedoria e graça diante dos homens, fala da sua infância legal. E depois lá na cruz ele fala uma palavra que diz que ele terminou bem. Qual é a palavra? Está consumado. Terminei, Deus. Pai, terminei o projeto que o Senhor deu para mim. Como vai ser o desfecho da sua vida? Nós vamos cantar um cântico. E eu queria que com esse cântico, se você precisa se posicionar hoje em algumas coisas, eu gostaria que enquanto estivéssemos cantando, você fizesse esse cântico uma confissão de projeto para esse ano. Mas faça isso de coração para você terminar bem, não só esse ano, mas terminar a sua trajetória na fé cristã. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já quebrei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto.
Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Eu quero terminar bem e eu espero que você também queira assim. Se você tem alguns propósitos que Deus já colocou no seu coração nesta noite, feche os seus olhos e com a sua mão no coração, quero que você faça essa oração comigo. Pai, o exemplo de Demas me mostrou como eu não devo fazer. Me livro da sedução do mundo, da fascinação das riquezas e das tribulações que me afastam. Eu quero ir para o alvo. Eu quero construir uma história bonita. Eu quero cumprir a missão que o Senhor me deu. Não só neste ano de 2013, mas durante toda a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar o Teu reino. Me ajuda, Senhor, a vigiar, a não descambar em nenhum momento, a permanecer vigilante e perseverante no Teu reino. Faz isso, Pai, por misericórdia e graça, e eu Te renderei graças todos os dias da minha vida. Cantarei ao Senhor durante todo o tempo e louvarei o Seu nome enquanto eu viver. E que a graça maravilhosa de Jesus e o grande amor de Deus, que as consolações do Espírito possam repousar sobre a sua carreira, para que você a termine bem. Amém. Um abraço na pessoa que está ao seu lado, uma semana de vitória. Você que nos visita, não esqueça de pegar sua lembrancinha no espaço Integração.